Amém. Vamos fechar os nossos olhos então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada um dos testemunhos, cada uma, Senhor, dos louvores que foram dados ao teu nome, Senhor. Nós, Senhor, entendemos que os testemunhos, eles são louvor a Ti. Eles servem para encorajar aquele que está, Senhor, enfraquecido, encorajar aquele que está no meio da circunstância adversa, e ela serve, Senhor, também para louvar e bendizer ao Teu nome, porque nós cremos no Deus que é o Deus do impossível, nós cremos no Deus que é aquele, como diz a Tua palavra, que traz à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. E nós te louvamos e te bendizemos por isso, Senhor. E nós queremos te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem sido e que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor, a gratidão dos nossos lábios, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E eu quero aproveitar que os irmãos já estão em pé e quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo João. E eu vou tirar aqui minha máscara. Eu escovei o dente hoje de manhã. Bom, na verdade é o contrário, né? O problema é ficar com a máscara quando não escovou, né? É difícil. Não que isso aconteça comigo, né? Nós vamos ler o capítulo 4 do Evangelho segundo João. E nós vamos ler um texto que é um texto conhecido, que na minha Bíblia o título, né, é Jesus conversa com uma samaritana. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, ok? E eu vou ler a versão conforme está na minha Bíblia. Diz assim, então João 4, a partir do versículo 1. Os fariseus ouviram que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. No versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe pediria e ele lhe daria, e ele teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor, e ainda na Tua presença, Senhor Deus, nós queremos entregá-la a Ti e Te convidar, Espírito Santo de Deus, a ministrar aos nossos corações nesta manhã. Senhor, ministra a cada um de nós que aqui estamos, ministra a cada um daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, ministra esta palavra, Senhor, diretamente do Teu trono e que da minha boca não saia nada, Senhor, de mim. Não saia nada do meu coração, não saia nada, Senhor, da minha mente, mas que tudo seja o Teu Espírito
através da minha vida. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Aleluia. Eu louvo e glorifico ao nome do Senhor por essa palavra, porque é algo que o Senhor tem muito especial para nós. E é engraçado porque aqueles que se lembrarem da última vez que o Senhor me usou aqui para trazer a palavra na igreja, eu havia dito que o Senhor já tinha preparado o que seria a continuação. E de fato o Senhor já tinha preparado o que seria a continuação, mas o Senhor, nesta semana, Ele não apenas confirmou, como Ele ainda deu toda a forma daquilo que Ele já havia colocado no meu coração, de uma forma que o Senhor possa ministrar a cada um de nós algo que vem direto do trono dEle. E eu queria compartilhar com os irmãos algo que aconteceu essa semana. Na segunda-feira nós nos reunimos aqui na reunião de oração e aqueles que estiveram aqui puderam ouvir uma palavra, na verdade uma visão de algo que o Senhor havia dado à nossa irmã Luciana. E eu anotei, não vou ser tão fiel àquilo que o Senhor falou, porque eu anotei depois e a memória já não anda lá aquelas coisas, mas o Senhor havia mostrado a ela um poço. E esse poço ele tinha muito entulho. E esse poço ele tinha muitas coisas em cima, e o Senhor mostrou a ela a mão do Senhor cavando aquele poço e tirando os entulhos, e depois de tirar os entulhos, o Senhor chegou numa porção de limo, uma porção de musgo. E o Senhor continuou cavando aquele musgo e tirando aquele musgo, até que ele chegou à água fresca. E o Senhor, então, aquilo que o Senhor revelou à nossa irmã Luciana, uma das profetas que o Senhor tem aqui nesta casa, o Senhor mostrou a ela a necessidade de tirarmos o entulho de cima do poço, para que a água fresca que está lá embaixo possa brotar e possa vir à tona. Na terça-feira, estávamos na casa da minha irmã Nanda, e ali, antes de ir embora, oramos também, e o Senhor usou a Bispa Anaia numa palavra profética também. A Bispa Anaia não estava aqui na segunda-feira, quem estava aqui sabe. Ela não sabe o que aconteceu aqui na segunda-feira, e o Senhor a usou na terça-feira para trazer a seguinte palavra, e mais uma vez, a minha anotação não vai estar perfeita, porque eu fiz essa anotação depois, mas ele disse assim: cavem para chegar às águas frescas. E ele falou assim: porque eu, o Senhor, sou a fonte da água da vida. E olha só que maravilhoso que o Senhor falou através de duas das suas profetas que Ele tem aqui nessa casa, em momentos distintos, em lugares distintos, a mesma coisa, porque o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor, Ele não é um Deus que fala uma coisa aqui e Ele fala outra coisa ali. E tudo isso vem ao encontro daquilo que o Senhor ministrou no meu coração e aquilo que nós vimos nessa palavra. O Senhor falou de poço, o Senhor falou de água fresca. E se nós vemos no texto, os primeiros 6 versículos, então, diz ali a mulher, antes, né, eu quero comentar isso, é uma anotação que está na minha Bíblia, não necessariamente estava no escopo daquilo que foi preparado, mas diz no versículo 4, que Jesus então saiu de onde ele estava, então saiu da Judeia e foi a Galileia, e que era necessário passar por Samaria, isso diz no versículo 4. E uma vez o Senhor usou o pastor Cado aqui para ministrar essa palavra, e eu ouvi em outro lugar também, que não era necessário, não era caminho passar por Samaria. Jesus sair de onde ele estava e ir para onde ele queria não era caminho.
É como se Jesus estivesse aqui e ele falasse assim: olha, eu preciso ir para o litoral, mas antes eu vou passar em Sorocaba. A necessidade ali era uma necessidade espiritual. A necessidade ali não era uma necessidade física. Jesus falava assim: eu tenho que ir ali para trabalhar na vida de uma determinada pessoa. E é isso também o que o Senhor quer dizer a nós nessa manhã, que, olha, o Senhor quer trabalhar na sua vida. O Senhor, ele estava ali naquele lugar e ele sabia que ele deveria passar por Samaria, porque ele precisava levar a sua palavra àquela pessoa. Talvez hoje você esteja pensando assim: por que é que eu estou passando o que eu estou passando? É necessário? Na verdade, existe o Senhor querendo te falar alguma coisa nessa manhã, querendo falar alguma coisa na sua vida através dessa circunstância que você está passando. Amém? Mas ali diz no versículo 6 que havia o poço de Jacó. E o poço de Jacó, ou a fonte de Jacó, ou o poço de Sicar, ou o poço de Siquém, segundo a tradição, era um poço que Jacó havia então, ou ele, né, e os seus empregados cavados, ou era um poço que estava nas propriedades que Jacó, lá no livro de Gênesis, havia comprado. Fato é que este poço, que esta fonte, anote isso porque vai vir lá na frente, ele era um poço profundo que era escavado na rocha sólida. Ok? Esse poço, essa fonte, ela era escavada na rocha sólida. Ok? E aí, a gente vê, a partir do versículo... então, para a gente entender de onde vem essa história do poço. Por que poço? Bom, eu nunca tive o prazer de estar em Israel. É um dos lugares que eu gostaria de visitar. E eu até muitas vezes eu brinco com a minha mãe, eu falo assim: se a gente não conhecer aqui, a gente vai conhecer a Nova Jerusalém. Então, eu não sei se eu espero a nova ou se eu conheço a velha para depois ver como a nova é melhor, né? Mas nós sabemos do pouco que nós conhecemos, do pouco que nós estudamos, nós sabemos que aquela região é uma região que é cercada por regiões desérticas, regiões muito secas. E o poço, ele era a forma que os habitantes daquela localidade, os habitantes daquela região, achavam para ter acesso à água. Não havia rios, mas os lençóis freáticos, eles passavam por debaixo daquele terreno. Então, os habitantes daquela terra, eles cavavam, até ou chegarem a um lençol freático, ou então eles cavavam e criavam ali o que se chama de cisternas. E as cisternas, elas eram poços, né? Elas eram covas que elas recebiam e armazenavam água da chuva ali dentro. Então, este poço era um poço que Jacó, então, havia, como nós vemos no versículo, aqui no versículo 6, né, e depois a mulher, ela diz ali para Jesus, falando o seguinte: olha, o nosso pai Jacó, ele cavou, ele nos deixou esse poço, e com esse poço ele mesmo bebeu, e os seus animais beberam, e a sua família bebeu. E queridos, se nós pararmos para pensar, nós também vivemos muitos desertos na nossa vida, não é verdade? Né? O crente gosta de dizer, quer dizer, não que goste de dizer, mas quando está passando por uma situação difícil, tem o hábito de dizer que está passando por um deserto. Certo? E assim como aqueles homens, nós precisamos de água. Existem, em pesquisa que eu fiz, o homem, ele pode passar talvez dias sem comer, mas ele não pode passar dias sem beber. O homem precisa de água. O homem precisa se hidratar. E assim, desta forma, assim como estes homens do passado, eles precisavam dos poços,
nós também precisamos ter acesso à água. Ok? A partir do versículo 7, diz assim, do versículo 7 ao versículo 11. Então veio uma mulher samaritana tirar água e disse Jesus, dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida e a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele daria água viva. E Jesus chega para essa mulher e ele apresenta o seguinte, olha, você está colhendo a água desse poço, mas se você soubesse quem eu sou, se você entendesse o presente que Deus tem para a sua vida através da minha, não era eu quem ia pedir água para você, mas você pediria a mim uma água e uma água viva. E o que é a água viva? A água parada, para os judeus, é chamada de uma água morta. Mas a água viva é aquela água que ela vem, por exemplo, de uma fonte viva, né? De uma fonte de um lençol freático, ou é aquela água que vem do céu, como a chuva, e ela está em movimento. Essa é uma água viva. A água viva, ela é uma água que não passou por mãos humanas. Ela é algo que vem de Deus. É algo que o próprio Senhor, Ele derrama sobre as nossas vidas. É uma atividade divina. E a partir do versículo 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Nós cremos que Jesus é maior do que Jacó? Sim, igreja? O Senhor é maior do que Jacó? Com certeza o Senhor, Ele é maior do que Jacó, porque Ele nos dá uma água de onde a gente não sente mais sede. A água que Jacó havia dado era uma água que logo depois a pessoa voltaria a ter sede. Mas a satisfação que Deus nos dá com a água dele, ela é uma satisfação eterna. E quando ele diz, a água que eu lhe der, ele está dizendo para nós que é origem divina. É ele quem nos dá essa água. Quando ele fala uma fonte a jorrar, é em abundância, não é pouco. E quando ele fala para a vida eterna, é porque não tem fim. Amém? E aí vocês podem falar assim, acabou a pregação? Esse foi só o começo, mas calma, não se desesperem. A pregação não vai ter 1 hora, não. Mas tudo isso é só para nos dizer o seguinte. Jesus estava diante daquela mulher. Jesus conhecia a necessidade daquela mulher. Assim como Jesus conhece a necessidade de cada um de nós que estamos aqui, de cada um daqueles que estão pela internet nos acompanhando, o Senhor vai ao seu encontro, mesmo que não seja caminho aos nossos olhos, Ele passar por onde nós estamos, mas o Senhor, Ele sabe exatamente onde encontrar cada um de nós, cada um daqueles que estão aqui, cada um daqueles que estão nos acompanhando. O Senhor sabe onde a gente está. E nós estamos ali parados naquele lugar, vivendo a nossa vida. E essa mulher, normalmente as mulheres elas iam pegar água na parte da manhã, e aquela mulher ela ia
no horário do almoço, e certamente porque ela era uma mulher que não era benquista, porque nós vemos a partir dos seguintes versículos que ela tinha muitos maridos. Ela teve muitos maridos. E aquele marido com quem ela estava não era o marido dela. E o Senhor traz isso à tona para chegar para ela e falar para ela o seguinte: olha, até hoje a água que você está bebendo é uma água que passa. É algo transitório. É algo que você se alimenta hoje e amanhã você precisa de novo. E aí você bebe hoje de novo e amanhã você precisa de novo. E o Senhor Jesus disse a ela o seguinte: presta atenção, olha aqui, eu sou a fonte. E queridos, Deus ele é tão incrível, porque o Senhor ele mostra nos seus maiores, nos mínimos detalhes, coisas que a gente nunca para ver. Vocês lembram que eu disse que o poço ele era cavado na rocha? Isso é um tipo de Jesus. Quem é a rocha ferida? Quem é a rocha de quem, ao ser ferido, brotou água? É de Jesus. Jesus, ele deixou aos patriarcas eles cavarem os poços para dizer o seguinte: olha, diante das circunstâncias da vida que você estiver vivendo, diante das dificuldades que você for passar, você vai cavar na rocha. E essa rocha vai trazer a água que você precisa. O Senhor estava dizendo o seguinte: eu vou ferir a rocha, eu vou trazer o meu filho, ele vai ser ferido por vocês, e dessa forma ele vai saciar a sede de vocês. Mas quando Jesus ele está ali, ele chega para aquela mulher que pergunta para ele assim: você por acaso é maior que Jacó? Ele fala assim: eu sou, porque eu sou a fonte. Jacó ele deu um poço, mas eu sou a fonte, eu sou aquele que pode fazer brotar do seu interior rios de águas vivas. Não é uma água parada, não é uma água que você vai olhar e você vai ver o limo, é uma água viva, é uma água fresca, que toda vez que você for beber, você vai saciar a sua sede. E essa fonte, ela não para. Sabe por que ela não para? Porque essa fonte, ela vem do trono de Deus. Essa fonte, ela vem de Deus. Essa fonte, ela é Deus. E essa fonte vem do trono de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Mas a gente está se contentando com o poço. E não só o poço. A gente está colocando entulho sobre o poço. E o Senhor está dizendo assim: para quê? Eu sou a fonte. Eu sou aquele que, se você me conhece, você vem beber em mim. Você vem beber de mim. Você vem matar a sua sede de uma forma que você nunca mais vai precisar de nada. Essa mulher, ela tinha muitos homens, porque nenhum deles preenchia o buraco do coração dela. Saúde. Qual é o buraco do seu coração? Qual é o buraco do meu coração? Quem somos nós no Senhor? Bens, dinheiro, fama, mulheres, homens, prazeres carnais, glória. O que é o buraco do nosso coração? Essa mulher, ela tinha um buraco. E o Senhor estava dizendo para ela o seguinte: não preencha esse buraco com estas coisas. Eu sou aquele que vai preencher o buraco do seu coração. Eu sou aquele que vai saciar a sua sede e que vai te fazer beber de uma água tão incrível que você nunca mais vai precisar de nada. Queridos, o Senhor, nas visões, na visão e na palavra que foram trazidas aqui,
O Senhor estava dizendo assim, cave, mas para a gente poder chegar na fonte. Para de se contentar com o poço. Para de se contentar com aquilo que as nossas mãos fazem. A fonte é Deus quem dá. A fonte vem do trono de Deus. E é essa fonte que o Senhor quer que nós tenhamos brotando no nosso interior. Amém? Sabe por quê? Porque se nós vivermos as dificuldades da nossa vida com um poço apenas, vai ter uma hora que vai faltar. No livro de Gênesis, quando conta a respeito, e é engraçado, porque por que o Senhor deixa registrado que Abraão cavou um poço, e que depois Isaac cavou poço, e que depois então Jacó foi lá e usou os poços do pai? Por que o Senhor deixa isso registrado? E aí o Senhor deixa isso registrado para que nós possamos saber que o Senhor é aquele que dá a provisão. Mas olha que engraçado, diz que depois de um tempo, quando Isaac voltou para onde Abraão havia cavado poços, os filisteus que habitavam naquela terra, que haviam feito um acordo com Abraão, entulharam os poços, taparam os poços. E assim é na nossa vida. Nas nossas dificuldades, muitas vezes vem a circunstância e tampa um poço. Muitas vezes nós mesmos vamos lá e tampamos o poço. O pouco de água que a gente tem acesso, a gente tampa. Porque a gente fala assim, Senhor, eu achei que você ia fazer tal coisa, mas como o Senhor fez diferente, eu não quero mais saber. E aí a gente tampa o poço. E o Senhor está querendo nos dizer, queridos, que daquilo que nós estamos vivendo hoje, para onde nós vamos viver daqui para frente, o poço não é suficiente. É necessário chegarmos à fonte. É necessário chegarmos no fundo. É necessário irmos direto àquilo que não para. Há uma fonte que ela é abundante. E sabe onde que diz isso na palavra? Eu quero convidar cada um a abrir as suas Bíblias lá no Salmo 1. No Salmo 1, o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor na minha versão: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. E esse mesmo texto, se nós formos agora em Jeremias, no capítulo 17, vale a pena o esforço, um pouquinho mais para frente. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, dizem assim na minha versão: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. E ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar frutos. Queridos, nós precisamos estar na fonte. Nós precisamos ir direto à fonte. Por quê? Porque é esta fonte que vai nos dar o alimento todo o tempo da nossa vida. Seja no tempo seco, seja na chuva, seja no calor, seja no frio, seja se todos os outros estão dando frutos, se eu estiver com minha raiz junto aos ribeiros, eu vou dar fruto. Se nenhum dos outros estiver dando fruto, se eu estiver com a minha raiz junto aos ribeiros,
eu vou dar frutos. Por quê? Porque não é de mim, mas é daquele que me alimenta. Amém? Vocês conseguem entender, queridos, que as situações da nossa vida, à medida que a gente vai ficando mais velho, só piora? Eu tenho 41 anos, mas eu vou dizer que eu virei adulto aos 6. Porque foi há 6 anos atrás que o Senhor recolheu meu pai. Foi 6 anos atrás que eu entendi que o meu relacionamento de filho é com Ele. Faz 3 anos que eu me vi como adulto, ao poder olhar e falar assim, Senhor, somos só eu e você agora, para cuidar da minha família. Não adianta quantos anos a gente tem. O que adianta é quando nós entendemos que a nossa fonte não é aquele que está do nosso lado. Não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não são os nossos pais, não são os nossos filhos. A nossa fonte, ela é o Senhor. E é essa fonte, queridos, que vai nos ajudar a caminhar em diante. É essa fonte que vai ajudar o bispo Valdir a, dentro das dificuldades dele, caminhar e, no tempo necessário, sempre ter frutos. Assim como na vida do Vini, assim como na vida da Ana, assim como na vida do Domingos, do Adelso, de cada um de nós que estamos aqui, cada um daqueles que estão pela internet. É o Senhor que é a fonte da tua vida, que é a fonte da nossa vida. É Ele em quem nós devemos beber e nos saciar. Essa semana aconteceu algo muito incrível. E eu vou pedir, sem pedir antes, licença para a Gra para comentar algo que aconteceu com ela. A Gra, ela foi fazer a renovação da sua carteira de habilitação. E ela precisou fazer o exame médico. E ela chegou no local do exame médico e ela encontrou e viu uma moça. Aquela moça olhou para ela e ela virou e falou assim, você não é amiga de fulana? Ela falou assim, sou. Ela assim, eu sou a Gra. Ai, Gra, nossa. E abraçou, não sei se abraçou, não abraçou porque não pode abraçar. Não abraçou. Mas essa mulher, ela chegou antes do horário dela. E a Gra chegou no horário dela. E essa mulher, depois elas se separaram. E essa mulher, ela ficou inquieta. E ela voltou e falou assim para a Gra, olha, Deus está te mandando dizer tal coisa. E aquela palavra que essa mulher trouxe à vida da Gra, trouxe uma alegria tão grande, um conforto grande, daquilo que o Senhor estava falando, daquilo que ela precisava ouvir do Senhor. E a Gra, ela falou assim para mim, ela falou, sabe, Gum, há tempos eu estava ansiando por isso, de viver essas experiências com o Senhor, de estar num lugar e ver essas coisas do Senhor acontecendo. E talvez muitos de nós estejamos aqui pensando assim, puxa, que legal, eu queria também viver uma experiência parecida com a da Gra, de estar em algum lugar e receber uma palavra dessa. Como que um anjo que o Senhor faz aparecer no meio do nosso caminho e traz uma palavra para a gente. Mas hoje o que o Senhor quer nos dizer, queridos, é que Ele não quer da gente beber do poço. Ele quer que nós tenhamos dentro de nós essa fonte para sermos a mulher a abençoar a vida da pessoa. Como é que nós podemos ter o fruto na hora certa se a gente não tem a água da vida nas nossas vidas?
se a gente não mergulha nessas águas, se a gente não se alimenta das coisas do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos ter acesso direto à fonte. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos ter essa fonte inesgotável para a gente poder passar por todas as dificuldades da nossa vida. E se nós vacilarmos, a gente vai começar a amontoar as coisas na saída dessa água. E essa água ela não vai sair para lugar nenhum. E mesmo esta fonte, ela tem níveis diferentes de profundidade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ao capítulo 47 de Ezequiel. E nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Diz assim na minha versão: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e eu vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. E a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. A partir do versículo 3, olha só. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia nos tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e me levou pela água que chegava ao joelho. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Este rio, esta fonte que Deus nos dá, essa fonte que sai do trono de Deus, ela tem profundidades diferentes. E mesmo que a gente chegue à fonte, ainda não acabou a nossa jornada. A gente precisa começar a caminhar para o fundo. Porque essa água, no começo, ela vai bater nas nossas canelas, depois ela vai bater no nosso joelho, aí ela vai bater na nossa cintura, até que nós tenhamos que mergulhar nessa água. E, queridos, nós precisamos mergulhar no Senhor. Nós precisamos estar profundos nele. E aí, se vocês forem se lembrar, aí vem o que junta na última palavra, nós precisamos estar
no profundo de Deus. Nós precisamos estar não apenas no Senhor, mas nós precisamos cada vez mais nos aprofundar nele, cada vez mais buscar a Ele, cada vez mais nos satisfazer nele, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos deixar de buscar água no poço e ir direto à fonte. E quando chegarmos a essa fonte, precisamos caminhar nesta fonte de maneira que nós possamos nos aprofundar nessa fonte. Essa busca começa no seu quarto. Começa no seu secreto com o Senhor. Começa ao ler a palavra. Começa no seu período de oração. Ele começa na sua intimidade do seu lar. E ela deve chegar até a casa do Senhor. Num culto como o de hoje, é muito difícil nós chegarmos a isso. Porque nós temos preocupação com horário, nós temos toda uma preocupação com algumas coisas que, por exemplo, as segundas-feiras não tem. Que, por exemplo, nós podemos nos reunir em outras ocasiões e buscar o Senhor, mas isso só vai servir se nós buscarmos. Isso só vai servir se cada um de nós tivermos o nosso tempo com o Senhor, na nossa intimidade. Ao chegar aqui, como o pastor Ri orou e colocou no começo do culto, o ajuntamento das fontes vai fazer com que nós sejamos submersos da presença do Senhor aqui nesse lugar. Amém? E eu quero dizer a cada um de nós que estamos aqui, que nós possamos insistir nisso. Buscar o profundo do Senhor, buscar as águas do Senhor, para que a gente possa, então, como nós lemos, ser como aquelas árvores que não se abalam, apesar das circunstâncias. E queridos, nós temos vários pedidos de oração ali. A grande maioria ali são de coisas que a gente não pode fazer. São curas, são restaurações, são transformações que não está no nosso alcance. Está no alcance do Senhor apenas. Mas que a gente precisa continuar. Para perseverar, nós precisamos ter essa fonte fluindo do nosso interior. Amém? E eu quero dizer especialmente para quem está na internet, mas serve para cada um de nós que estamos aqui também, o seguinte: venha beber dessa água conosco. Venha estar conosco. Muitas pessoas que estão na internet são pessoas que talvez estejam passando por alguma dificuldade e que não conseguem estar aqui. Esteja conosco. Aqui é uma igreja que quer buscar esse profundo do Senhor. E também eu quero dizer àqueles que talvez tenham se decepcionado em algum outro lugar, busque o Senhor. Venha buscar o Senhor. É importante que nós possamos, como igreja, e o igreja com I maiúsculo, que nós possamos buscar ao Senhor. Porque tempos difíceis virão, sinto informar. Previsão não é de sol, não é de uma brisa suave. A previsão é de cada vez o cerco fechar. E aquele que vencer, aquele que resistir, é aquele que vai alcançar a coroa da vitória. Como nós lemos na semana passada, o texto que está em Filipenses 4, que Paulo ele termina, ele fala que ele já passou por todas as circunstâncias da vida dele, e ele fala assim: tudo posso naquele, dentro daquele, quando estou habitando dentro daquele que me fortalece. É assim que a gente vai conseguir. Quando a gente estiver diante do Senhor e a gente estiver profundo nele. E para terminar, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3.
Alguém pode perguntar e falar assim, mas Gu, o que é mergulhar no Senhor? O que é esse estar profundo no Senhor? Esse texto, também de uma ministração que eu ouvi e que impactou muito a minha vida, e eu quero compartilhar com os irmãos, de Efésios 3, a partir do versículo 16, vai nos mostrar que este rio é o próprio Senhor, mas é o amor do Senhor pelas nossas vidas. E diz assim, Efésios 3, 16, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Até o versículo 21. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vejam, queridos, que o amor de Deus, ele é tridimensional. Ele tem a largura, o comprimento, a altura, e ele tem a profundidade. Quer dizer que é algo que nós podemos entrar. Algo que nós devemos entrar. Algo que nós devemos mergulhar. E aí, alguém pode virar e falar assim, mas eu no meu íntimo eu não posso fazer nada disso. Entenda que esse amor, ele tem a largura para alcançar a todos. Esse amor, ele tem um comprimento porque ele vai eternamente. Esse amor, ele tem uma altura porque ele nos leva ao céu. E a sua profundidade nos alcança no mais profundo do pecado que a gente possa estar. Esse amor de Deus, ele nos alcança de uma maneira infinitamente mais do que qualquer coisa que nós possamos pedir ou pensar. Esse é o Deus que nos diz nessa manhã, se você sabe quem é aquele que dá o dom de Deus a você, você sabe que aqui você vai encontrar uma fonte inesgotável de água viva. E que essa água pode fazer brotar em você uma fonte. E essa fonte abundante, essa fonte vai à vida eterna para te sustentar, alimentar e para que você possa conhecer o profundo de Deus na sua vida. Amém? E eu quero convidar cada um a fechar os seus olhos. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Vamos remover os entulhos. Vamos tirar todo o lodo. Vamos tirar tudo aquilo que está entupindo a fonte de brotar na nossa vida, a fonte de jorrar na nossa vida. Vamos parar de nos contentar, de buscar água no poço e vamos, na verdade, buscar ter em nós a fonte do Senhor que brota em nós como um rio e que esse rio, ele brota em nós eternamente, para que o Senhor possa nos lavar, para que o Senhor ele possa nos alimentar, para que o Senhor ele possa nos sustentar. De maneira que nós, ao sentirmos o gosto
dessa água, ou até nós possamos, uma vez que experimentarmos dessa água, que nós possamos, como naquele rio que sai do trono de Deus, nós possamos nos aprofundar, sair das águas que molham apenas o nosso calcanhar e não nos contentarmos apenas com a água ao joelho, nem pararmos quando a água estiver na nossa cintura, mas que nós possamos mergulhar na água do Senhor, que nós possamos nos afogar na água do Senhor. Que o Senhor Ele possa encher o nosso ser, que o Senhor Ele possa encher as nossas vidas, e que cada um de nós que aqui estivermos, cada um de nós que quisermos ser cheios dessa água, que nós possamos aproveitar essa manhã e dizer ao Senhor: eu quero me encher de Ti. Eu quero, Senhor, ser cheio de Ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor possa ter essa fonte a me inundar nessa manhã. Que você possa também, cada um de nós possamos também nos dispor, não apenas a buscar esta água, mas também cada um de nós possamos nos dispor a encher a igreja do Senhor desta água, a sermos os canais visíveis do poder invisível do Senhor, de maneira a sermos os dutos, a trazermos esta água para podermos alimentar aqueles que estão sedentos, porque o Senhor quer nos usar na carteira de motorista, o Senhor quer nos usar na fila do banco, o Senhor quer nos usar no nosso trabalho, o Senhor quer nos usar na nossa casa, o Senhor quer nos usar no velório, o Senhor quer nos usar no aniversário, o Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos encher, o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor Ele quer nos sustentar. E que cada um daquele que quiser colocar a sua vida diante do Senhor, faça agora no seu canto. Se quiser vir à frente, pode vir. Que o Senhor possa tocar na sua vida, que o Senhor possa ministrar na sua vida, que o Senhor possa realmente brotar na sua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada um daqueles que quiserem receber deste dom do Senhor, deste presente, deste amor, se sentir mergulhados e imersos nesse amor, que o façam hoje, que o façam agora, aqui pela internet, que o Senhor possa ministrar na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, eu quero entregar diante de Ti a vida de cada um daqueles que aqui estão. Eu quero entregar, Senhor, cada uma das nossas vidas, e eu me incluo, porque eu quero mergulhar. Eu quero, Senhor, não parar apenas no raso. Eu não quero, Senhor, me contentar com a água pela cintura, mas eu quero mergulhar, Senhor, na Tua fonte. Mergulhar em Ti, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa remover todo o entulho, Senhor. Que o Senhor possa tirar todo o limo, todo o lodo, e que o Senhor possa, Deus, brotar em nós a água fresca, a água viva que o Senhor tem para as nossas vidas. Que seja o Teu Espírito, Senhor, a ministrar em nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.